Então, quantos de nós, se tratando de filhos, já não ouvimos a frase: vou fazer a obra de Deus enquanto Deus cuida dos meus filhos, tô fazendo a obra de Deus e Deus está cuidando dos meus lá em casa. É interessante que a gente escuta essa frase e, por ela parecer bíblica, a gente se contenta. E a gente vai realmente para a igreja a fim de fazer a obra de Deus com esse pensamento: vou fazer a obra de Deus, mas Deus vai estar cuidando dos meus filhos. Mas é interessante que a Bíblia diz algo bem diferente dessa frase. Uma frase aparentemente bíblica, vou fazer a obra de Deus e Deus cuida dos meus, mas a Bíblia diz algo totalmente diferente se tratando de filhos. Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É interessante que o versículo vem falando para pais. A parte B diz: pais, criai-os. Ou seja, se tratando de filhos, a Bíblia vem dizendo claramente: pai, crie seu filho. É interessante que a gente tem que observar uma coisa: esse versículo foi um crente escrevendo para crentes, um cristão escrevendo para cristãos. Então a gente vê que a Bíblia ela não diz que, se tratando de filhos, Deus vai cuidar. Se tratando de filhos, a Bíblia orienta: pai, crie seu filho. E é por isso que é muito comum, infelizmente, a gente está encontrando tantas pessoas, tantas crianças rebeldes dentro da igreja, porque de algum modo isso entrou na cabeça do povo cristão: vou fazer a obra de Deus e Deus vai cuidar dos meus filhos. Mas Efésios 6,4 diz: ei, você, crente, pais, crie seus filhos. É interessante que às vezes a gente pensa: não, mas é porque eu tenho uma obra no ministério, eu sou chamado para o ministério. Mas é interessante que a orientação de Deus continua a mesma. 1 Timóteo 3,1 vem dizendo assim, fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, se alguém aspira a ser bispo, se alguém aspira a ser presbítero, excelente obra almeja. Aí ele começa a falar das qualidades dessa pessoa: tem que ser hospitaleiro, tem que ser pronto para ensinar. Mas na continuação tem dizendo que governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição, com todo respeito. E ele ainda acrescenta: pois se alguém não souber governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? É interessante que às vezes a gente pega não, vou fazer a obra de Deus e Deus vai cuidar dos meus filhos. Mas em Efésios 6,4 diz para os pais cuidarem das crianças. E aqueles que são chamados no ministério, Timóteo também orienta. Em 1 Timóteo, também orienta: ei, pessoa que deseja o ministério, sujeite os seus filhos, tenha os seus filhos sob controle. É interessante que essa questão de criar filhos vem desde o Antigo Testamento. Provérbios 22,6 já falava a respeito de se ensinar uma criança o caminho que deve andar. E eu fico pensando: como é que essa frase de Deus vai cuidar dos meus enquanto eu faço a obra dele entrou na igreja? Porque a mesma orientação de Provérbios ela se prolonga no Novo Testamento: pais, crie seus filhos. Amém? Deus vem dizendo várias vezes: pais, crie seus filhos. Na verdade é bem interessante o que diz 1 Timóteo 5,18 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Principalmente os da sua família. Ou seja, se tratando de fato, se tratando bem, olhando bem essa frase: vou fazer a vontade de Deus enquanto Deus cuida dos meus. De fato, Deus protege os seus. Deus de fato vai ter uma proteção que Ele vai promover não só para os nossos filhos, mas também para os adultos em si. Deus de fato Ele protege. Mas se você vai ministrar, ok, ministre. Mas quando terminar de ministrar, a Bíblia espera que você volte para casa e crie seus filhos. Deus protege, mas quem cria é Efésios 6,4, os pais. Chega.